Hoje eu queria falar com vocês um assunto muito importante, que é até que ponto o artista tem que se preocupar principalmente com o seu público e produzir a sua arte principalmente para o seu público. Por que a gente tem que considerar essa discussão como uma discussão pertinente? Meses atrás, o Jacob Collier, numa entrevista para um canal do YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição, ele lançou críticas ao Rick Rubin, que é um importante produtor musical, já muito consagrado da cena americana, e que tem um livro chamado O Ato Criativo. Nesse livro, O Ato Criativo, o Rick Rubin relata o processo de criação e o quão importante é criar condições para que a arte se manifeste para além da necessidade comercial do produto fonográfico que você está gerando ali com aquele artista. Do ponto de vista do Rick Rubin, o artista tem que se preocupar mais em ser artista e menos em atender a demanda do público. E isso foi o pivô das críticas do Jacob Collier, que também é um multi-instrumentista muito famoso e aclamado, que tem vários Grammys também, dizendo que a perspectiva do Rick Rubin é uma perspectiva que não funciona e não se aplica para todo mundo, dando a entender, de alguma certa forma, que essa crítica também é uma crítica a um modelo que já não funciona mais. Ou seja, o Jacob Collier, como um representante do jazz pop inglês, ele diz que você, como artista, pode e deve produzir, sim, para um determinado público, para conseguir engajamento na internet, para você atingir o seu público em primeiro lugar. Ele ainda considera que se você tem a sua carreira baseada na sua arte, sem considerar o público, você corre um sério risco de cair num ostracismo, ou seja, ele quis dizer que a partir do momento que você não leva em consideração o público, ou o público vem em último plano, que é justamente o que o Rick Rubin coloca no livro dele, você corre um sério risco de não ter sua obra acessada pelas pessoas no mundo contemporâneo. Bom, o que a gente tem para considerar sobre isso e o que eu gostaria de contribuir sobre essa discussão? A gente tem que considerar que, do ponto de vista do mercado fonográfico, a gente tem grandes setores economicamente viáveis hoje. Por exemplo, a gente tem o sertanejo, a gente tem o gospel, a gente tem na música nordestina o tecnobrega, tem várias vertentes que são economicamente muito rentáveis e que, de certa forma, elas ofuscam, de uma certa maneira, a música intelectual brasileira. Então a gente tem artistas que produzem uma música um pouco mais intelectual, um pouco mais profunda e que não conseguem ter essa projeção que é a música do entretenimento, né? Do entretenimento mais ligado à diversão, das festas de rodeio, ou então em determinados setores, por exemplo, como o gospel, que fala sobre algo muito pessoal, né? Que são os afetos religiosos que estão ligados a um determinado público. A música intelectual, um pouco mais profunda, ela não está hoje, nesse determinado momento, sendo privilegiada pelo público. Bom, o que a gente pode considerar sobre isso? Eu entendo que, do ponto de vista das críticas do Jacob Collier, elas são muito pertinentes. Um modelo de produção fonográfica onde o artista ele se coloca em primeiro plano, ou ele coloca o ato criativo, o ato artístico em primeiro plano, ele tende realmente a não atingir profundamente um público, ou não sequer conseguir um público em um determinado momento, porque o nosso mundo hoje é outro. Então, as críticas do Jacob Collier, elas fazem algum sentido do ponto de vista de que o mundo mudou, as pessoas são outras, o público jovem hoje que consome música é outro, e ele tem outros desejos. Por outro lado, quando você realmente lê o livro do Rick Rubin, você consegue entender que o que ele está dizendo é que a manifestação artística, o ato de ser artística, ele prescinde o comércio do fonograma. Ele acontece antes e cabe ao artista criar condições para que fazer arte seja inevitável e não que ela seja vista como um propósito econômico. Eu acho que isso também faz muito sentido. Então, o que eu queria dizer para vocês e onde eu queria entrar numa contribuição. Para quem não sabe, eu me formei em música, sou licenciado em música, mas tenho mestrado em ciência cognitiva. E o tema da minha pesquisa em ciência cognitiva e filosofia da mente, ele foi envolvendo a ideia de como acontece o conhecimento, a construção do conhecimento das pessoas, da minha pesquisa principalmente voltado à música, e também como as máquinas podem realizar tarefas inteligentes como criar e compor música. Isso foi o meu tema de pesquisa lá em 2000, quando eu entrei no mestrado na Unesp.
O que eu posso tirar disso para a gente progredir com essa discussão? Lá em 2000, quando eu passei a integrar o programa do curso de mestrado da Unesp, já se discutia que tudo que está acontecendo hoje do ponto de vista da inteligência artificial seria possível. A gente já sabia que máquinas poderiam compor música, que essas músicas seriam utilizadas no mundo comercial, com certeza, isso a gente já sabia. A gente já sabia que o processo de satisfação humana seria estudado, principalmente pelo marketing, para ser transformado em ferramentas de marketing, o que a gente chama de hoje em dia de neuromarketing. E que isso, de uma certa forma, ia direcionar o futuro da própria humanidade. Ou seja, a gente já sabia, lá em 2000, que todo o mapeamento do processo cognitivo humano que estava acontecendo iria ser revertido em métodos de atingir a satisfação do público final para que houvesse, de alguma maneira, a venda de produtos com relação a isso. E é sobre isso que a gente está falando em produção fonográfica hoje em dia, quando a gente não está falando só sobre arte, a gente está falando sobre atingir a satisfação do público, que não é nenhuma novidade, né? Todo o processo de venda sempre teve baseado em atingir a satisfação do público. Só que tem um ponto que a gente deve considerar com relação a isso. Todo esse empenho do mercado em atingir a satisfação do público, de uma certa forma, está fundamentado na ideia de que existem processos mentais que são anteriores à racionalidade, ou seja, são muito próximos a processos fisiológicos, como comer, como dormir, como se reproduzir, e que por conta disso você pode atingir ou mobilizar o desejo de certos seres humanos para que eles busquem o seu produto como uma satisfação imediata. Isso é um problema e é fácil da gente perceber o tamanho do problema quando você tem uma criança pequena. Quando você tem um filho pequeno ou quando você convive com uma criança pequena, você vai perceber que se você for só atender às necessidades desse ser humano, as necessidades básicas dele, ele vai se alimentar só de coisas que ele gosta, não de coisas que são nutritivas, ele vai fazer só as coisas que ele quer, ele não vai fazer nada que para ele seja custoso, que seja difícil, que seja complicado. O que vai levar esse ser humano a comportamentos que são muito autocentrados, insatisfação. Então é muito fácil você dar tudo para uma criança, ela se tornar um grande tirano dentro da casa. Ela vai exigir tudo que ela quer para sua satisfação e se ela não conseguir, ela vai chorar e ela vai espernear. Então isso não é muito difícil de a gente transpor essa situação para a situação da própria indústria fonográfica. Se a indústria fonográfica der para o público tudo o que ela quer, ela nunca vai conseguir entregar coisas como obras de artes um pouco mais profundas, tampouco conhecimentos intelectuais que estão para além do puro entretenimento. Então, entre a discussão do Jacob Collier e o Rick Rubin, nós devemos considerar claramente que deve haver espaço para ambas as coisas. E esse modelo não foi um modelo que nunca foi tentado. Se vocês lerem o livro Minha Vida Gravando os Beatles, do Geoff Emerick, ele vai dizer, num determinado momento, que a receita do Abbey Road Studios, né, da EMI, lá o estúdio que os Beatles gravaram, ela era 90% vinda dos Beatles e 10% vinda de todos os outros artistas que existiam e que gravavam naquela gravadora. O que ele quis dizer nesse determinado ponto do livro é que quem financiava, quem era o grande mecena da produção cultural inglesa daquele período, eram os Beatles, que com a sua música de entretenimento conseguiam produzir uma grande receita para patrocinar grupos artísticos de música clássica, para produzir e fomentar o desenvolvimento intelectual de uma música um pouco mais profunda do que o puro entretenimento. O que não quer dizer que Beatles não seja profundo e artístico, mas que em determinado momento a receita do puro entretenimento era gerada e destinada para fomentar outras formas de obra artística. A minha pergunta é, será que isso também está acontecendo no Brasil? Será que as grandes gravadoras estão preocupadas também em fomentar outros nichos artísticos com um pouco mais de profundidade e que não só puro entretenimento? Então, de certa forma, a minha consideração sobre esse assunto vai pela seguinte linha. Se nós, como produtores fonográficos, ou músicos, ou produtores musicais, continuarmos só fomentando a música de entretenimento, muito provavelmente nós teremos todo o nosso destino artístico na mão de um público que só busca a satisfação em primeiro plano.
não está a fim de fazer nenhum pouco de esforço para entender algum conceito artístico, não quer se relacionar com música que não traga prazer, não traga nenhum tipo de satisfação imediata. Então as críticas do Jacob Collier fazem algum sentido, porque nós precisamos nos alinharmos ao mundo moderno, às práticas de distribuição fonográficas modernas, mas nós devemos com certeza entender que a forma como os dispositivos de distribuição online atuam é sobre a satisfação do público em primeiro lugar. E isso faz com que o público possa escolher não ter nenhum desconforto, não ter que ser obrigado a aprender nada ou prestar um pouco mais de atenção. A satisfação em primeiro plano. E a satisfação em primeiro plano pode realmente tornar esse público um público viciado em dopamina, um público viciado a um único tipo de segmento ou pouquíssimos tipos de segmento. Isso vai se refletir num público muito exigente, autocentrado em satisfação em busca por picos de dopamina, que não está muito interessado em ampliar sua perspectiva de mundo, sua visão de mundo, sua capacidade de absorver novas culturas e que obviamente vai se tornando um público mais ignorante com o tempo. Eu recomendo que vocês leiam os livros, tanto o Ato Criativo do Rick Rubin quanto A Minha Vida Gravando os Beatles. Eu vou deixar o link dos dois livros aqui na descrição e acho que a gente precisa continuar discutindo esse assunto porque do ponto de vista de quem produz, do ponto de vista de quem é artista, entender o seu público é muito importante, mas até que ponto a nossa produção mundial, a nossa produção brasileira vai estar fundamentada apenas na satisfação do desejo imediato de prazer de um determinado público. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.